Meu nome é Caroline Feliciano, eu nasci num lar destruído. Em casa, a gente passava situações difíceis, né? Minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai também. Só que meu pai nunca conseguiu ajudar, né? Por conta dos vícios. Meu pai usava maconha, cocaína, usou crack, teve várias overdoses. Ele também bebia muito, ele já chegava drogado, agressivo. Por diversas vezes eu vi ele bater na minha mãe, na minha frente, socar a cabeça dela no chão, até que o dia que eu mais precisei de proteção dos meus pais, eu não tive, né? Fui vítima da pedofilia, né? Com 6 anos de idade, eu fui abusada por um senhor próximo a nós. Ele pedia para mim sentar no colo dele. Eu não entendia no começo, né? Porque ele dava bala, ele dava presente. E eu lembro que ele me chamava, vem Carol, senta aqui. E eu ia, até que ele começava, né, a passar a mão em mim. E aí eu comecei a me sentir desconfortável, né? Eu vi que era uma coisa errada. Minha mãe sempre falava, né? Não deixa ninguém te tocar. Mas eu não tinha noção. Isso aconteceu por diversas vezes. E eu sentia medo, eu sentia dor, eu me sentia desprotegida. Então, além da pedofilia, o abuso psicológico, né? Então eu fui crescendo uma criança muito medrosa, uma criança muito retraída. Eu sorria, brincava, mas eu não tinha aquela alegria, aquela pureza, né? Não podia ver homem nenhum. Eu já chorava, eu tremia, eu ficava desesperada. Aos meus 10 para 11 anos, a história se repetiu. Eu fazia natação e um professor de natação também se abusou, né? Abusou de mim. E eu lembrei do que eu tinha passado, né? E como ele era muito mais velho do que eu tive medo de novo. Esse segundo abuso marcou muito, porque eu cresci muito revoltada, muito magoada, né? Com homens, com tudo que eu vivia na minha casa. Eu queria a morte do meu pai. Teve vezes também que eu queria a morte da minha mãe. Então eu fui crescendo, me envolvendo com pessoas erradas, me envolvendo com coisas erradas, me envolvi com vícios, já fumei, bebi. Drogas eu não queria me envolver porque eu já sabia o fim que daria, né? Por ter esse exemplo em casa. Mas eu me envolvi com vício, sim. Com toda essa bagagem veio a depressão. Eu não tinha vontade de viver. Eu não me arrumava, eu não tinha vontade de arrumar as minhas coisas, eu não tinha vontade de tomar banho, que era uma coisa simples. E com isso veio a anorexia, né? Eu me achava gorda, então tudo que eu comia eu chegava escondido e vomitava. E com isso eu fui perdendo peso, eu fui emagrecendo, eu cheguei a pesar 36 quilos na época. E minha mãe viu que tinha alguma coisa de errado, mas eu não falava. Eu era muito fechada. Eu guardava tudo pra mim. Porque dentro de mim havia uma voz. Pra você não tem mais jeito. Eu pensei em morrer. Eu tentei cortar os meus pulsos. Eu tentei tomar remédios. Eu pensei em me jogar na frente de um ônibus. Eu queria tirar aquela dor. Então eu achava que eu morrendo, tudo ia acabar, eu ia descansar. Deus, ele falava comigo. O que você está fazendo aí no mundo? Eu te escolhi. Mas eu não dava ouvidos, eu não tinha forças. Eu não sabia como, na verdade, tirar aquela dor e me achegar até Deus. Eu optei por ir para o outro lado, né? O lado das trevas. Então eu tinha uma inclinação para o lado místico, me interessava, né? Eu me envolvi com uma amizade que fazia parte de uma seita. Eu adquiri alguns livros, fui estudando e chegou essa época da minha vida que eu usava preto, queria ser gótica.
tinha vontade de ir em cemitério. Tudo que era voltado para magia e bruxaria, eu comecei a me envolver. Eu queria ser bruxa, na verdade. Eu gostava disso. Dias específicos como Sexta-feira 13, Halloween, eu gostava bastante, né? A gente ia para baladas voltadas para isso. A gente se vestia de preto, de bruxa. E eu não aguentava mais aquele rombo dentro de mim, né? Aquele vazio, aquela angústia. Mas eu queria tirar, né? Me limpar. Queria uma chance. Cheguei, né, na igreja e eu lembro que como se Deus viesse e arrancasse tudo de dentro de mim. Toda aquela sujeira, eu me sentia suja, podre, por tudo que eu tinha vivido, por tudo que eu tinha feito. Eu encontrei o caminho da mudança, né, para mudar a minha vida. Eu fui embora em paz, né, coisa que eu não tinha, leve. O Senhor Jesus começou a operar na minha vida. Eu fui livre da síndrome do pânico, da depressão. Eu não tinha mais medo de morrer. Eu fui livre da anorexia. Nas reuniões eu ouvia falar do Espírito Santo e eu não sabia o que era, né? Que espírito é esse? Espírito Santo? Mas eu queria ele, né? Consolador, né? Que dá força pra gente nos momentos difíceis. A segurança da nossa salvação, né? Eu queria ser salva, eu queria o reino de Deus. Eu não queria mais o reino das trevas. E comecei a buscar. Eu lembro que o pastor falou que o nascido de Deus vence o mundo. Nós só venceríamos se nós fôssemos nascidos e tivéssemos o Espírito Santo. Então eu lembro que eu participei da Santa Ceia, comecei a louvar, comecei a adorar, esqueci de tudo, esqueci de quem estava do meu lado. Era como se eu estivesse sozinha com Deus ali. Eu me conectei até Deus. Eu cheguei até Ele, né? Em espírito, eu creio. E aí eu o recebi. Então, para mim foi o dia mais feliz da minha vida. Ter esse privilégio. Quem sou eu, né? Para ser morada do Espírito Santo. Eu me senti preciosa, né? Valorizada. Eu tinha um pai, né, que eu nunca tive, para cuidar de mim, para me abraçar. E acima de tudo, um pai que seria comigo, independente do que eu passasse. Eu passei a olhar, né, para os meus pais, para o meu pai como almas, para as pessoas, né, que me fizeram mal, para as amizades erradas como almas, né? Eu aprendi a perdoar. O Espírito Santo restituiu, né? A minha vida sentimental, que eu sofri. Hoje eu sou casada há 7 anos, sou feliz, mas acima de tudo, antes de fazê-lo feliz, eu sou feliz, né? Então eu não casei para ser feliz, mas eu casei para fazê-lo feliz, porque eu já sou. O que eu aprendi na Universal foi a fé pura, né? Foi a vencer os meus medos, os meus traumas, a entregar e confiar em Deus, no Espírito Santo. Eu amo a minha igreja, porque quando ninguém acreditou em mim, a Universal acreditou. Me apresentou ao Senhor Jesus e a esse presente que eu tenho hoje, que é o Espírito Santo. E não importa quais problemas são, eu vou vencer, porque eu tenho o Espírito Santo. Essa é a minha segurança, a segurança da minha salvação, a segurança que um dia eu vou encontrar com meu Deus.